Quais as características de um relacionamento saudável? No estudo de hoje, nós vamos falar sobre como cultivar um ambiente mais harmonioso no nosso lar. E nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre este tema. É agora Escola Bíblica. Está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Eu espero que você esteja bem, que você tenha curtido esses nossos 2 primeiros encontros desta semana, onde trabalhamos a questão financeira. Quero dizer para você que nosso objetivo é trazer informações, proporcionar para você conhecimento para que você tenha um ano de 2025 abençoado aí no seu ambiente familiar. A gente trabalhou a questão financeira e a gente acredita que a questão financeira é de extrema importância. Agora, não esqueça de conhecer exatamente o que a Bíblia tem para dizer sobre isso. Não se deixa, meu querido, ser levado, motivado por pessoas que são até alguns especialistas na área financeira, mas acham que podem usar a Bíblia e usar Deus como um meio para que a gente alcance a riqueza. Deus nunca é o meio para que a gente prospere. Deus não deseja, não é essa maneira. Infelizmente, a gente está envolvido por essas questões hoje e alguns especialistas da área financeira têm usado a Bíblia de forma inadequada. E ambientes religiosos também, infelizmente, têm explorado isso. E não é esse o ideal do Senhor. O Senhor quer que a gente prospere financeiramente, que a gente tenha recursos para que a gente honre o seu nome, para que a gente glorifique o seu nome, mas também para que a gente abençoe outras pessoas. E a gente viu ontem que a gente não pode se agarrar achando que os recursos serão a fonte da nossa satisfação, porque todas as coisas nessa vida, elas vão embora, elas podem acabar. Deus é o único que pode nos dar sustento, sustentação quando nós necessitamos. Não esqueça disso. E hoje nós vamos trabalhar a necessidade do cuidado das questões emocionais, como nós devemos cuidar disso para termos um ambiente familiar mais harmonioso, e também vamos trabalhar amanhã como nós devemos cuidar das nossas questões físicas. Não esqueça, estamos trabalhando nesta temporada a nossa revista Esperança Entre Família. Então, peça a sua agora. Ligue 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Como nós vamos trabalhar hoje as questões emocionais, eu trouxe aqui também, como eu trouxe da questão financeira, né? Se você quiser aprofundar seus conhecimentos, seu cuidado na área emocional, está aqui, ó, a revista Mente Feliz. Nós fizemos uma temporada esse ano. Esse foi um lançamento em 2024. Nós fizemos uma temporada em 2024, né? Então, você pode pedir a sua revista Esperança Mente Feliz se você não pediu. Aqui são os diversos temas que a gente está trabalhando. E aqui, a Mente Feliz, você pode aprofundar o tema da necessidade dos cuidados emocionais. E como eu mencionei, tá? As questões emocionais também estão associadas à forma como eu administro os meus recursos. Então, como eu controlo as minhas emoções diante da aquisição de um bem, né? Então, não esqueça, você pode pedir a sua revista Esperança, tanto a Entre Família quanto a revista Mente Feliz. Você pode pedir também através do nosso WhatsApp, que é o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria ao conversarmos hoje sobre a necessidade dos nossos cuidados emocionais no nosso ambiente familiar. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos mais uma vez. Obrigado por essas orientações nessas diversas áreas que afetam a nossa casa, a nossa família. Talvez muitas pessoas estão me ouvindo agora e têm lutado com a sua vida, com a sua saúde emocional. Isso tem afetado a sua casa. Talvez tenham alguém em casa com as suas lutas emocionais. Nos ajude, Pai, agora. Nos dê sensibilidade, nos dê discernimento
atua sobre a nossa vida. Ajude-nos também a buscarmos profissionais, eu clamo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Como eu mencionei na oração, talvez eu estou falando para você que esteja vivendo num ambiente familiar onde existem lutas emocionais. Elas são desafiadoras, a gente vive num mundo que isso tem crescido cada vez mais. E eu quero hoje considerar alguns aspectos com você que são importantes para que a gente tenha um ambiente de paz na nossa casa. O texto para a nossa reflexão é Romanos capítulo 12, verso 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O texto é muito claro, o conselho de Paulo aos cristãos na cidade de Roma, se possível, porque nem sempre é possível, nem todas as pessoas estão abertas a receber aquilo que a gente tem para oferecer, nem todas as pessoas querem conviver com a gente, mas se depender de nós, nós devemos partir. Nós devemos ser aqueles que vão ser promovedores da paz, aqueles que vão querer um ambiente de paz. Porque um ambiente onde há conflitos numa casa é um ambiente que vai prejudicar a todas as pessoas, um ambiente desarmonioso. Existe uma forte relação entre boa saúde, qualidade de vida e bons relacionamentos. Este é um fator crucial para uma vida mais saudável e uma vida satisfatória, uma vida de paz em casa. Então, existe uma relação direta, né? Hoje os especialistas dizem que há uma ligação direta de como nós estamos fisicamente, como nós estamos bem, como nós estamos emocionalmente, afetando os nossos relacionamentos. Vários estudos apontam que os vínculos interpessoais têm um impacto direto na nossa saúde física e nossa saúde mental. Quando eu volto para casa no final do dia e eu fico pensando como será esse meu ambiente, se o meu ambiente é um ambiente que proporciona paz, que é um ambiente que é um ambiente de harmonia, eu volto para casa com mais disposição, com mais alegria. Se é um ambiente onde há desarmonia, eu devo pensar de que forma eu estou contribuindo para que haja essa desarmonia. Isso vai afetar todo o nosso ambiente. Como tem sido o meu ambiente familiar vai afetar diretamente como tem sido o convívio com os meus filhos, como tem sido o convívio com os netos. Um ambiente onde há paz e tranquilidade, um ambiente onde há organização, um ambiente onde as coisas são colocadas no lugar, né? Até o próprio cuidado do ambiente, isso, queridos, não tem a ver com riqueza, isso tem a ver com ordem. O ambiente, os especialistas dizem, né? Como é o meu quarto, assim é como eu estou emocionalmente. Como é a minha casa, é como eu estou emocionalmente. E os meus filhos serão influenciados positivamente ou negativamente dessa forma. Então tem a ver com o cuidado da casa, com as coisas no lugar, com as coisas limpas, tem a ver com a minha saúde física, tem a ver com a minha saúde emocional, tem a ver com a minha saúde espiritual, tem a ver. Então todo o cuidado da casa vai influenciar o meu, se eu posso usar a expressão, estado de espírito, ou seja, como eu estou. E aí eu pergunto para você, como está seu ambiente familiar? Eu sempre fui criado, né, numa casa muito simples, num ambiente muito simples, com poucos recursos financeiros, mas sempre com muito zelo, com muito cuidado. As coisas deveriam ser limpas, as coisas deveriam estar no lugar, né? Então, tudo isso influenciava o nosso ambiente se era harmonioso ou não. A harmonia familiar não é algo que ocorre por acaso, ela exige esforço contínuo de todos os membros. E se eu não estou bem emocionalmente, eu tenho que pensar como eu estou contribuindo para a minha casa, eu tenho que procurar ajuda. Se eu não estou bem fisicamente, eu tenho que procurar. Se eu não estou bem espiritualmente, eu tenho que procurar. Se o ambiente físico também não está sendo cuidado, eu tenho que pensar, porque a harmonia familiar exige um esforço de todos aqueles que fazem parte. Se os filhos são pequenos, os pais devem instruir. Se os filhos são maiores, foram instruídos, já tem percepção também para conversar. E nesse ambiente de conversar, os pais devem estar abertos a ouvir. Através da comunicação, respeito, empatia,
perdão e apoio mútuo, é possível criar um ambiente familiar equilibrado, onde todos se sintam amados e respeitados. Vamos pontuar aqui, ó. Vamos pontuar. Vamos lá. Então, através da comunicação, item número 1. Então, tem que conversar. Através do respeito, entender a liberdade de cada um. Através da empatia, ou seja, como ele está se sentindo, por que ele está dessa forma. Através do perdão e do apoio mútuo, eu vou criar um ambiente familiar mais harmonioso. Esse tipo de ambiente fortalece as relações, contribui para o bem-estar de todos os envolvidos. Um ambiente em que todos têm um único propósito. E talvez aqui seja uma questão importante para a gente considerar. Porque às vezes parece que as pessoas moram na mesma casa, mas não têm o mesmo propósito. Parece que as coisas não são tratadas em comum, sabe, juntas. A gente tratou a questão financeira, né, nesses 2 primeiros dias. Às vezes, eles não têm o mesmo propósito. Dentro de casa não há uma construção financeira. Esposo e esposa não compartilham os recursos, não conversam sobre os gastos, logo os filhos não sabem disso. Filhos que vivem dentro do ambiente familiar, mas as refeições não são feitas juntas, não sentam juntos à mesa. Casais que chegam do trabalho e não sentam mais juntos, não conversam mais. Cada um vivendo o seu mundo, um mundo virtual que é um mundo irreal. Nós precisamos viver a mesma casa, nós precisamos viver o mesmo ambiente e os nossos filhos precisam ter essa percepção. Algumas dicas importantes para que você busque a harmonia no seu ambiente familiar. Primeiro, pratique a comunicação aberta e honesta. Fale sobre os seus sentimentos, sobre suas necessidades, suas expectativas de maneira clara e honesta. Isso ajuda a evitar mal-entendidos. Você sabe que nós somos às vezes ensinados a falar sobre tudo, mas nós não somos ensinados a falar de como nós nos sentimos. E também não somos ensinados a ouvir como as pessoas se sentem. Eu já citei esse exemplo aqui, mas você já encontrou com uma pessoa e perguntou para ela, como que você está? Você já fez isso, né? Quando você fez essa pergunta, como você está? Você estava realmente disposto a ouvir como a pessoa estava? Quando seu filho chega da escola, você realmente está disposto a ouvir como ele está? Como ele passou o dia? Como ele está se sentindo? Quando você chega do trabalho, você pergunta para sua esposa como ela está? Como foi o seu dia? Como ela está se sentindo? E você está disposto a ouvir isto? A conversar sobre isso? A dialogar e a crescer? Ao mesmo tempo é importante ouvir com atenção. Você fala e aí vem o que eu citei, ouvir. E sem interrupções, mostrando empatia pelo que o outro está dizendo. Eu já citei isso quando a gente falou sobre comunicação no casamento aqui, que a gente tem a tendência de ouvir já pensando em como será a resposta. E a gente limita esse tempo. E a gente não exercita a capacidade de ouvir sem repetição, sem interrupção, e a capacidade de ouvir sem fazer um julgamento daquilo que a gente está ouvindo, planejando já o que eu vou dizer. Queridos, isso é um exercício. Que tal hoje você fazer um exercício na sua casa? Se já passou a oportunidade, você tem a oportunidade amanhã. Quando chegar, perguntar como você está se sentindo. Como foi o seu dia? Conte uma coisa que te alegrou hoje ao longo do seu dia. Conte alguma coisa que te deixou triste hoje ao longo do seu dia. Alguma coisa que te chateou. Perguntar isso para os filhos. Isso vai criar um ambiente harmonioso. Outra dica importante, além da comunicação, respeite os limites do outro. Cada pessoa tem as suas próprias necessidades e seus limites. Respeitar esses limites é essencial para manter um relacionamento saudável. E eu vou entendendo com o tempo que os próprios filhos têm esse limite. E eu tenho
que dar esta liberdade. Isso inclui respeitar o tempo, o espaço pessoal, as decisões do outro, evitando impor expectativas ou pressionar a pessoa a agir de uma maneira que ela não queira. Entende? Que às vezes nós queremos que as coisas sejam no nosso tempo, nós queremos que as coisas sejam feitas da forma como a gente deseja, mas cada um dentro de um ambiente familiar tem suas características que são diferenciadas. E eu tenho que entender, por mais que eu deseje que os filhos sejam da forma como eu gostaria, eu tenho que entender que eles são diferentes e eles não serão como eu quero. Eu devo orientar e instruir, mas eles não precisam ter a profissão que eu quero que eles tenham. Eles não precisam agir da forma como eu quero que eles ajam. Lembra, a minha relação com Deus é uma relação de amor, e onde há amor, há liberdade, lança fora todo o medo, diz a palavra. E esta mesma relação deve acontecer entre eu e os meus filhos. Essa deve ser uma relação de amor, uma relação de liberdade. Essa deve ser com o meu cônjuge, uma relação amorosa, uma relação de liberdade. Cada um tem os seus gostos, cada um tem a sua forma de ser e de agir. Outra dica, eu vou me comunicar, eu vou respeitar os limites, mas eu vou demonstrar empatia e compreensão. Eu vou procurar me colocar no lugar do outro e entender as suas emoções. Isso cria um ambiente de apoio e cuidado onde as pessoas se sentem aceitas, mesmo em suas vulnerabilidades, em suas fragilidades. Então, eu não consigo dar todas as explicações. Filho, eu não consigo te entender. Eu não consigo sentir o que você está sentindo, mas eu quero me esforçar para estar aqui. Então me conta, me ajuda. E eu quero te acolher. Num momento de vulnerabilidade, de fraqueza, de erro, as pessoas não devem ser julgadas ou condenadas. No momento de vulnerabilidade, de fraquezas e erros, aquele que errou, aquele que está fraco, aquele que está debilitado, deve se sentir acolhido. Isso é um exercício, porque numa vulnerabilidade, num erro cometido, a tendência é um julgamento. Isso vai gerar, consequentemente, um afastamento. E no afastamento, consequentemente, um ambiente sem harmonia. Outra sugestão, pratique o perdão. Nenhum relacionamento é perfeito e, inevitavelmente, haverá desentendimentos e erros. Isso é normal. O perdão ajuda a evitar que pequenos conflitos se transformem em ressentimentos. A gente já falou algumas vezes sobre perdão aqui, mas eu vou resgatar, porque esse é um tema difícil para a gente trabalhar. Perdão não significa esquecimento de um erro cometido, mas perdão significa que eu não vou trazer esse erro à tona de novo. E se eu decidir estar ali, eu não vou te julgar, não vou te condenar, porque eu decidi te perdoar. Entende? Se eu, por alguma razão, vamos lá, a gente já tratou o assunto aqui, decidi te perdoo, mas não haverá convivência. E a Bíblia dá uma razão para isso, que é por um novo casamento, que é o caso de um adultério. Mas eu decidi perdoar. Eu não vou ficar condenando, não vou ficar falando mal. Quem perdoa não esquece, mas ele não traz esse tema outra vez. Se ele trouxe esse tema, é porque não houve perdão. Se você decidiu perdoar, se seu filho cometeu um erro e você disse eu te perdoo, não, como a gente diz popularmente, não joga na cara. Isso não é perdão. Não é perdão. Ficou. Eu não esqueci, mas eu não vou reconsiderar ou não vou considerar de novo. Compreende isso? Fica claro para você? Está claro para você? Se alguém te tratou com crueldade e você decidiu ir, e você perdoou, viva em paz e siga a sua vida. Agora, todos nós podemos viver em ambientes que a gente tenha que administrar algumas questões, alguns problemas, né? Desentendimentos, eles existem. Agora, lembre,
Perdoar não significa também ter que suportar um maltrato. Não tem a ver com isso. Perdoar não significa ignorar os erros, mas sim liberar o peso emocional do passado para poder seguir em frente com mais leveza. Aconteceu, mas agora eu vou viver, eu gosto de dizer assim, eu vou viver na leveza da graça do Senhor. Outra sugestão, demonstre interesse. Escute ativamente, faça perguntas sobre o que é importante para outra pessoa e se envolva mais nas suas atividades e interesses. Isso vai mostrar que você valoriza a outra pessoa. Querido, isso aqui é uma coisa importante, tá? Eu citei, né? Às vezes pessoas estão vivendo no mesmo ambiente familiar, só que estão totalmente desconexas. Não há interesse uma pela outra. Não há interesse naquilo que o cônjuge está falando. Eu não consigo entender no ambiente familiar, por exemplo, que as atividades não são compartilhadas e você não tem interesse de saber. Não consigo entender num ambiente familiar onde os filhos, os pais não sabem quais são os interesses dos filhos. Vamos pensar aqui nas questões da formação acadêmica, nos sonhos, nos objetivos. Você sabe quais são os sonhos que os seus filhos têm? Quais são os objetivos que eles têm? Você sabe qual é o planejamento de vida que eles têm? Num ambiente familiar harmonioso, precisa haver interesse um pelo outro. Outra sugestão, aprenda a resolver conflitos. Procure uma abordagem construtiva. Mantenha o controle emocional, evite acusações, não seja agressivo, nem invalide o que o outro diz. Busque soluções, reconheça os erros e aprenda com eles. Queridos, existem conflitos que eles sempre existirão. A gente não vai conseguir solucioná-los, mas a gente vai aprender a administrá-los de forma cordial e harmoniosa. Entende? No ambiente familiar podem haver conflitos, mas eu não posso olhar para esse conflito como uma coisa que vai fugir do controle. Eu não posso pensar dessa forma. Conflitos existem também para que a gente aprenda a administrar. Demonstre apreciação e gratidão. Demonstre gratidão pelas pequenas e grandes coisas que a outra pessoa faz. Isso pode ser feito por meio de palavras, gestos e ações. Isso aqui é importante, tá? Às vezes a gente se acostuma tanto com o que está acontecendo em casa que a gente não valoriza aquilo que é feito todos os dias. A comida que é servida, a roupa que é lavada, a casa que é limpa, o compromisso que um esposo tem em trazer os recursos, o compromisso que uma esposa tem em trazer os recursos, o compromisso que os dois têm de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Sabe? Aquilo que um filho faz, reconheça. Seja flexível e adaptável. As pessoas, as circunstâncias mudam com o tempo. Por isso, aprenda a ser flexível. Esteja disposto a se adaptar às mudanças e às necessidades das outras pessoas. Porque a gente não vive numa situação que nunca vai mudar. Seja solidário e apoie o crescimento do outro. Ofereça apoio emocional, incentive a busca pelos objetivos e celebre as conquistas do outro. Ambos indivíduos podem e devem crescer e se realizar sem medo e críticas ou inveja. Então, se o filho está buscando algo, não está acontecendo do jeito que ele gostaria, não aconteceu, errou, incentive, vamos lá. Se ele conquistou uma parte, incentive. Tenha expectativas realistas. Nenhum relacionamento é perfeito, por isso é importante falar de forma realista sobre o que você espera do outro e o que pode oferecer. Às vezes se pinta um quadro de total perfeição e não é. Sejamos realistas. A vida como ela é uma vida extremamente desafiadora. A gente viu nesta temporada já inúmeras histórias bíblicas de personagens e suas famílias da vida como ela é, desafios, inveja, brigas familiares, mas que podem ser contornadas e transformadas pelo poder de Deus. Então, vamos ser realistas. Vamos ser realistas e vamos crescer juntos. Reconhecer que todos têm falhas e que o amor e o carinho
se constrói no dia a dia ajuda a evitar frustrações desnecessárias e a fortalecer a relação de maneira mais genuína. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 3. Na carta de Paulo aos crentes na cidade de Éfeso, e eu sempre gosto de lembrar, a gente tem conselhos importantes para o convívio da igreja cristã, mas que se aplica ao nosso ambiente familiar. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna de vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Esse era o propósito de Paulo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da sua boca nenhuma palavra que destrua o seu ambiente familiar. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Eu não conheço o seu ambiente familiar, mas eu sei que ele não é um ambiente perfeito, mas eu sei que se você abrir o seu coração para que o Espírito Santo atue, você pode proporcionar harmonia para a sua casa. Você pode controlar suas palavras. Você pode ser bondoso e amoroso dentro da sua casa. E se você tem um coração amargurado, como diz o texto, que o Espírito Santo te liberte dessa amargura e você viva em paz. Você deseja isso? Você deseja? Eu quero orar por isso. Pai do céu, obrigado pelo poder do Espírito Santo que transforma nosso íntimo, nossa vida. Obrigado pelo poder do Espírito que pode ajudar-nos a proporcionar um ambiente de harmonia e de paz na nossa casa. Ajude-nos. Abençoe a família de cada um, a casa de cada um. Eu clamo por isso, meu Deus. Eu estou falando agora em um ambiente onde há brigas. Por favor, meu Deus, trabalha no coração desses queridos que me ouvem. Transforma. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Muito bom estudarmos a palavra. Não esqueça, peça a sua revista Esperança Entre Família. A gente se encontra amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.